Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com a pintura indígena. A pintura indígena ela é uma pintura muito colorida e muito expressiva, principalmente. Essa expressão que os indígenas eles utilizam tanto no corpo quanto nos objetos que eles vão desenvolvendo aí durante o período da existência da tribo, os seus antepassados, as pessoas que moram hoje e para levar futuramente para os indígenas que virão, eles fazem com que esse tipo de arte permeie por muito tempo. Então, a pintura indígena eles podem utilizar tanto no corpo quanto nos utensílios. Essa pintura corporal dos indígenas, ela diferencia de uma tribo para outra, ou de uma família para outra, ou de um clã para outro, né? Que é uma determinação para representar a família, comunidade, junção de pessoas ali de um mesmo grupo, né? Então, essas inscrições, né, esses desenhos feitos nos corpos e nos utensílios domésticos e nas armas de guerra, digamos assim, nas armas de defesa dos indígenas, elas são muito importantes. Por quê? Porque cada uma dessas marcas, elas possuem uma representação. Essa representação para os indígenas, ela é muito importante, porque delimita quais animais vivem ao entorno deles, quem são, quais são as pessoas mais velhas, quais são as pessoas mais novas, quem é casado, quem não é. Então, assim, tem uma série de determinações referentes a quem é cada uma das pessoas dentro de um grupo. E se tem, claro, uma hierarquia de desenhos, isso é muito interessante. Então, o índio que é menor, que tem uma idade mais baixa, tem uma representação de desenho. O índio que já está na fase adulta ali, tem uma outra representação de desenho. Inclusive, os indígenas, eles separam também quem são as pessoas que vão alimentar, quem são as pessoas que vão produzir. Então, também todas essas pessoas, né, esses indígenas, eles têm um estilo de desenho, né, um estilo de pintura, um estilo de inscrição aí nos utensílios domésticos e no que eles vão fazer, nas cestarias também e nas cores das cestarias, né. As tintas são feitas de elementos naturais, eles utilizam o urucum, eles utilizam genipapo, açafrão, eles se utilizam também, boa parte deles se utiliza do carvão, algum deles também se utilizam de alguns tipos de flores e folhagens que têm uma pigmentação bem forte, e eles vão misturando isso com óleos, né, que eles extraem da própria natureza, de madeira, de folhas. Então, eles vão criando esse tipo de tintas, digamos assim, 100% natural, para desenvolver os trabalhos deles, né? As formas que são desenhadas, elas possuem as representações. Vou mostrar para vocês algumas das representações. A pintura indígena, então, como eu falei, ela é muito especial porque mostra quem eles são. Já na pintura corporal, quando um indígena olha para o outro, já faz ideia de qual é a tribo e qual é a sua função dentro da tribo. Só que além disso, da onde que eles tiram, né, esses desenhos? As pinturas são diferentes para cada ocasião, como comemoração, ritual sagrado, a hora que eles vão caçar, a hora que as mulheres vão ter filhos também. Todas elas têm um tipo de representação. Existem também desenhos que demonstram sentimentos, representação à religião e aonde cada tribo se localiza. E também quais são os animais que vivem nessa região. Aqui eu trouxe para vocês uma listagem de algumas representações de desenhos indígenas, que aqui são escamas de peixe, que geralmente tem na região onde eles pescam, o desenho, né, da representação do couro da cobra, qual é a localidade que esse animal está, que a tribo também está inserida, que aparece muito por ali, né? O casco de algumas espécies de tartarugas, de cágados também, que tem ali na região, principalmente na região norte do Brasil, né? Ali na Amazônia, no Acre, Rondônia. Então, existe uma série de animais que cercam a tribo e que eles se utilizam da pelagem desse animal, eles se utilizam do couro desse animal como uma forma de desenho, uma forma de representação. Eles olham, né, essa representação e transformam em desenho e fazem as inscrições no corpo deles.
Muito bem. Ah, vou passar aqui e eu trouxe para vocês também, para a gente dar uma olhadinha, para vocês observarem o que é essa representação. Nós temos ali o primeiro um vaso indígena reproduzido aqui no Mato Grosso do Sul. Então eu tentei trazer as principais 5 regiões que ainda temos aqui no Brasil, esses indígenas que fazem essa reprodução, né, de desenho corporal e também nos utensílios e no que eles utilizam ali do dia a dia. Então, nós temos aí a representação indígena, que vai variar dentro de desenhos que possuem realmente um padrão, e nós temos desenhos que elas vão reproduzir figurações geométricas ou rosto de animais, né? Nós temos ali também na região norte do país, ali em Rondônia, nessa região, não especificando a tribo indígena, mas a utilização das penas, né, de alguns animais que vivem na região, principalmente a arara azul, na época que não estava em extinção, se utilizava muito das penas, né, desse animal. E nós temos a cestaria principalmente da região sul do país. Os indígenas eles se utilizam muito dessa cestaria, principalmente para coleta, para caça, para guardar mantimentos, então é muito comum aqui na região sul do país. Nós temos na região centro-oeste do país, do Brasil, que nós temos a pintura total do corpo dos indígenas. Então, cada tribo vai representar a pintura num local do corpo ou totalmente. Então, aqui eu trouxe um indígena sendo, né, ali pintado, fazendo-se a sua simbologia, né, o seu desenho ali corporal, e representando essa parte do corpo onde eles cobrem totalmente, tá? E nós temos ali a última imagem, a quinta e última imagem, que representa a tribo indígena do Nordeste. Não é muito comum a gente ouvir falar que nós temos indígenas nessa região, sim, mas nós tínhamos também, era muito comum, daí claro, com a colonização foi se dizimando, né, as tribos indígenas, mas nós temos. E lá, como a argila é de um tom bem mais claro do que no restante do Brasil, fica com essa característica mais amarelada. Então, eles faziam trabalhos também representando os grandes desenhos, né, as grandes inscrições, as grandes obras aí artísticas do nosso povo indígena, né? Então, a atividade de hoje, nós iremos fazer atividade prática, terá como base a pintura indígena e a sua formação de linhas e pontos. E vocês foram percebendo que os indígenas se utilizam muito de linhas de cor preta e se utilizam de pontos, e boa parte das inscrições que eles produzem é realmente com linhas retas ou curvas. Então, o nosso trabalho hoje vai se dar em cima dessas linhas e desses pontos que os indígenas se utilizam. Material: folha 4, lápis de escrever e borracha, lápis de cor e uma régua. A régua é muito importante para fazer essas inscrições indígenas, porque eles são bem, esses padrões precisam ser bem localizados para ficar, né, aí característico. Então, você fará a escolha de uma sequência de desenhos indígenas que será representada abaixo. Então, eu trouxe para vocês aqui várias representações aí de inscrições indígenas que vocês vão poder utilizar no trabalho de vocês. Então, na folha 4, vocês farão reprodução da mesma em sequência até o preenchimento completo da folha. Vocês podem fazer um padrão, daí, prof, a gente quer mudar, eu quero fazer um padrão que eu mesma acho interessante. Você pode colocar o seu padrão também. Por exemplo, prof, eu tenho um cachorro, ele é um dálmata. Eu posso fazer uma representação com pontinhos, representando, né, aí a pelagem do meu animal? Pode, não tem problema nenhum. Só que assim, você precisa fazer essa atividade se utilizando a folha inteira, tá? Depois que você fizer com o lápis de escrever, você vai se utilizar o lápis de cor para fazer a pintura. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de como pode ser que fique o trabalho de vocês. Então, não precisa ser 100%, né? Se utilizando a folha ali da prof, só com uma forma de exemplo mesmo, vocês podem utilizar aí a de vocês. Eu trouxe aqui
alguns padrões realmente indígenas, que eles se utilizam tanto na cestaria quanto na pintura e nos utensílios domésticos, quando eles estão fazendo aí os utensílios de barro, que são as representações, as principais representações indígenas. Lembrando que essa atividade vai ficar na plataforma. Qualquer dúvida, a prof vai estar no chat. Beijo, tchau, tchau.